Em um momento da história de Abraão, a Torá conta para nós que ele adquiriu muitas almas. E aí a gente tem algumas interpretações sobre o que isso quer dizer. Eu vou mencionar uma das mais clássicas, que talvez você já ouviu falar, mas vou mencionar uma das menos conhecidas, que é cabalística e que o Zohar traz para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana começamos a ler a porção de Lech Lecha, hoje focando nos parágrafos 47 e 48 do Zohar, quarto ano de leitura. Bom, vamos começar com a leitura literal, né? E aí a gente vê as interpretações. Como eu falei, uma mais clássica, uma menos conhecida. Quando a Torá conta que Abraão adquiriu almas, a leitura literal quer dizer, ele adquiriu escravos, né? Os escravos eram chamados de almas. Então ele começou a ficar rico, começou a ter dinheiro, começou a ter escravos e servos. E isso é a interpretação literal. Existe uma interpretação mais famosa, né, cabalística, mas não a que eu quero chegar, que diz que almas é que ele começou a converter pessoas, né, no caminho para a Terra Prometida. Ele começou a falar do Deus único, do monoteísmo, e essas almas que começaram a segui-lo, é como se fossem almas dele, né? Como se ele tivesse adquirido. Então é como se ele fosse um coletor de almas, né? Talvez pareça meio nome de filme de terror agora que eu falei, mas no bom sentido. Ele ia coletando almas no caminho, né? Ele ia arrebanhando pessoas, tá? Agora, a interpretação que eu quero dar, que o Zohar fala, é o seguinte: esse coletor de almas não tem nada a ver com externo, né? Ele adquirir almas. Quer dizer que ele conseguiu domínio sobre as diferentes partes da alma dele. Em especial, que partes da alma? Quando a Torá fala isso, né, dessas almas, ela usa o termo nefesh. E a gente sabe que nefesh é o nosso nível mais baixo de alma. O que significa mais baixo? É aquele nível em nós que deseja as coisas materiais. É aquele nível em nós que tem desejo por comida, por bebida, por sexo, por dinheiro. Então o Zohar vai falar que a Torá aqui está ensinando que Abraão começou a conquistar esse nível em si. E por isso tudo aquilo que a gente viu. Ele ficou rico, ele começou a prosperar, porque ele começou a lidar melhor com esses desejos dele. Tá? Ele começou a entender melhor como é que funciona, começou a controlá-los, e aí isso dá prosperidade. Tá? Prova de que isso acontece, diz o Zohar, é um versículo um pouquinho mais para frente, Gênesis 12:6, que aí a Torá conta que ele chegou numa cidade que é Shem. Tá? Em português é Siquém. Mas Shem, o Zohar diz, tem o som é muito parecido com Shekhinah. Né? Que é a Shekhinah? A presença divina. Então o Zohar fala assim, depois disso ele chegou numa cidade onde a presença divina habitava. Ele conseguiu chegar na Terra Prometida. Até então ele estava lá na terra do pai dele, né? Uma terra de idolatria. Então o Zohar diz o quê? Depois que ele conquistou esses desejos dele, aprendeu a controlar, aprendeu a lidar, ele conseguiu sentir a presença divina. Aí realmente a vida dele deu uma guinada, né? Então a ideia que o Zohar vai trazer para nós aqui é, nós precisamos aprender a lidar com esses desejos mais básicos que a gente tem, que são causados, se você viu o vídeo da energia semanal, pela má inclinação, que podem ter ali uma relação meio negativa conosco, mas não é que o desejo é negativo em si, é porque nós não sabemos lidar com ele. Aliás, essa é uma boa pergunta, né? Algumas pessoas falam, como é que eu lido com esses desejos mais básicos? Eu tenho que eliminá-los? Eu tenho que controlá-los? Reprimi-los? Suprimi-los? A Kabbalah vai falar, não, nada disso. Você não tem que deixar de comer, beber, dormir, ter relação sexual e ir atrás de dinheiro. Tá? O que você tem que fazer é ir atrás disso conscientemente, sem virar um escravo dessas coisas. Essas coisas é que tem que ser os seus escravos. Então a gente volta até na interpretação literal, né? Abraão adquiriu essas almas. Ele era mestre delas e não o contrário, que é o que às vezes acontece com algumas pessoas. Um bom dia a todos e tudo de bom.